Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto do estúdio do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Estamos ainda na temporada, viu, Palminhos? Se vocês quiserem subir a serra, conhecer a nossa montanha magnífica, continuamos na temporada de inverno, outono, inverno, Campos do Jordão, verão, vem você também aí o ano inteiro em Campos do Jordão. A gente recebe aqui milhões de pessoas durante todo o ano. Não é só temporada aí de julho que bombou, junho, Corpus Christi, carro pra caramba na cidade, gente. Tem gente reclamando que não ganhou grana no Corpus Christi, na temporada. Eu duvido um pouquinho, porque se nós estivermos falando aqui de quantidade de visitantes aqui na cidade, mas está muito bacana. Campos do Jordão sempre é maravilhosa o ano inteiro. Então venha para a cidade mais alta do Brasil e aproveite. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira. Tem um shotzinho lá do YouTube, galera, que vocês podem olhar todos os cortes. Estão bem bacanas. E hoje nós temos aqui um convidado especial. Na verdade é o seguinte, eu estou tentando aqui enrolar vocês um pouco para eu tentar equilibrar a minha respiração, né? Trabalhar o diafragma, tentar aí dar uma voz de locutor para vocês, de uma maneira que vocês possam... Tentando, eu não estou conseguindo. Então, assim, respiração é algo muito importante, né? E nós temos aqui um especialista, o cara é modelo, ator de novela, o cara ele é dono de academia, né, a F2, né, o cara é atleta, o cara é fortão. Bicho, olha eu aqui, cara, o jornalista, tentando entrevistar uns caras desse, mas é muito bacana porque a gente vai trabalhar hoje nesta resenha com saúde. E nada melhor do que nosso querido Fernando César, o Fê, para os amigos, né? O Fê, para quem conhece aí, inclusive o Douglas Fagundes te mandou um abraço, né? Ele está trabalhando no Vale do Paraíba. O Fernando César, que veio nos contar tudo aí sobre o que ele faz, sobre as técnicas que estão sendo utilizadas. E aqui nos bastidores, tribuneiros e tribuneiras, nós conversamos um pouquinho aqui e, pô, é muito interessante. Tenho certeza que você está aí no Spotify nos ouvindo ou pelo YouTube nos assistindo, vai gostar muito. Fernandão, beleza, meu amigo? Beleza. Primeiro queria agradecer aí o convite de vocês para estar participando aqui junto no TribunaCast. Todo nosso. E vamos... Mas ó, eu errei? É ator? Você é ator? Você trabalhou em novela? Nada disso? Não. Novela, ator, não. Olha, nós estamos aqui com a esposa, viu? Com a Daniela, nós estamos com a esposa aqui também, tá? Então eu tô brincando, viu, Daniela? Ele trabalhou aqui de ator, nada não, novela, porque é um galã, o cara é um galã, bicho. A gente só traz galã aqui, meu. E aí, Fernando, como é que você tá? Tô bem, cara. Beleza? Tô bem. Muito trabalho? Bastante. Principalmente nessas frentes aí que a gente vem desenvolvendo agora, com muitos projetos, principalmente com a respiração, né? É isso aí, cara. Eu queria que você, antes da gente, e depois disso, na verdade, eu já queria começar com esse tema, cara, da respiração. Você é um dos proprietários da F2, Sim. É isso? Junto lá com o Floriano, Florianinho, né? Atualmente, né, as minhas frentes assim, de trabalho é a academia, a F2, trabalho também como personal trainer, tenho em parceria com a minha esposa uma loja voltada para produtos da área de aromaterapia. Vamos fazer o merchan da loja aí. Vamos fazer. Vamos lá, qual a loja? Vamos lá. O nome da loja é Naturalizem. Naturalizem. E aonde está localizado? Dentro do Parque Estadual Campos do Jordão, Horto Florestal. Ah, no Horto, meu. Que legal, cara. Então é bem bacana porque casou muito essa questão da proposta mesmo de elevação de energia que a loja tem. Não tem lugar melhor, hein? Com terapias, com produtos voltados para essas questões dentro da natureza que é o Horto, né? Pô, então, temático aí a loja. Foi uma bênção que a gente teve. É mesmo? Tem muito tempo a loja? Que a gente inaugurou a loja em dezembro de 22. Que a gente está dentro do Horto desde agosto do ano passado. Tá bacana lá? Fluxo Bacana. legal? Tá sim.
Tá E crescendo. vamos lá, para entrar em contato aí, vamos lá, vamos aproveitar a publicidade aqui. Ué, então vamos fazer faz o aí merchan completo. Faz né? aí, como é que é? O nome da loja? O nome da loja é Naturalizem. Lá no Horto. Dentro do Horto Florestal. Quem quiser acompanhar o trabalho da loja, né? O arroba é @naturalizem. Lá a gente vai ter produtos voltados para aromaterapia, cristais, pedras, incensos, coisas assim voltadas para tipo de terapias holísticas, né? Oh, que bacana, cara. É bem legal. E além dessas atividades, tem a questão da respiração que eu venho estudando ao longo de um tempo já, né? E através da respiração eu venho desenvolvendo workshops de imersão que trabalham com a respiração e a imersão no gelo. Imersão no gelo, o que é isso? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que eu posso contar como que eu cheguei nisso? Você deve. Então, vamos lá, né? Depois de muito tempo parado de treinar jiu-jitsu, cara, era uma coisa que eu treinava na juventude, adorava como esporte. E aí tive que parar na época por conta da faculdade, né? Tive que dar prioridade em outras coisas, trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E aí, depois de 13 anos parado, eu, um dia, assistindo um vídeo de casa, falei pra minha esposa, falei, cara, vou voltar a treinar jiu-jitsu. Ela falou, duvido, cara. No outro dia, eu comprei um kimono, matriculei de novo, falei com o Mário Henrique, matriculei de novo e voltei a treinar com ele. Só que não sou mais menino, né? Aí começou a aparecer muitas dores, cara. Comecei a machucar o braço, não machucar no sentido da luta estar me machucando, né? Mas do esforço mesmo, porque treino musculação, eu coloquei o jiu-jitsu pro meio e tal, e através do esforço começou a me trazer bastante lesão, nesse sentido. E aí eu falei, e eu não sou muito de tomar remédio, não gosto muito dessa questão, eu falei, eu preciso procurar alguma coisa que me ajude, né? E consegui chegar, foi através disso que eu cheguei na imersão no gelo. Eu achei um módulo de um método que chama-se método Wim Hof. Né? Esse método ele é baseado em 3 pilares. O pilar da respiração, a mentalização e a exposição ao frio. Né? O Wim Hof ele diz que a gente tem dentro de nós um poder pessoal que a gente ou subestima ou não usa. E através desses 3 pilares você consegue desenvolver eles. Mas, a princípio, o que tinha me chamado a atenção era a questão da imersão no gelo por conta das propriedades anti-inflamatórias que tem, que todo mundo diz, né? Mas é provado hoje em dia, inclusive através do próprio Wim Hof. Pedi aqui para o Cata Preta, enquanto ele vai falando dessa imersão do gelo, acho que a gente tem aí algumas imagens desse processo aí, de repente até o vídeo, porque o Cata Preta é o nosso ninja. Aí, olha que legal, aí já dá para isso, bacana. Olha só, bacana. E aí, quando eu fui, né, até foi um dos ganchos que eu consegui levar a minha esposa junto comigo, porque ela não gostava de frio, porque quando você fala de imersão no gelo para as pessoas, a primeira coisa que elas falam, não, cara, mas eu detesto frio, tenho medo. Primeira coisa que eu pensei aqui, cara, foi no Você frio entendeu? do negócio, meu. E aí a minha esposa é professora de yoga. Aí eu falei para ela, não, mas vamos lá, porque tem respiração também, só que eu nem imaginava como é que era, né? Aí ela falou, então eu vou. Eu falei assim, não é obrigado a entrar no gelo, é opcional. Se quiser, faz só a parte da respiração, né? E aí eu faço a parte do gelo porque eu quero e tal. Ok. E aí a gente foi. Cara, quando eu me deparei com um processo de respiração nesse workshop, quando eu terminei o processo da respiração, eu falei assim, as pessoas têm que ter contato com isso. Porque, assim, o processo da respiração já hoje em dia eu até brinco, cara. A imersão no gelo é a cereja do bolo. A questão em si está dentro da respiração e dentro da mentalização. Né? Isso falando do método Wim Hof. E dali em diante eu comecei a praticar a imersão no gelo, porque tem formas de você adaptar isso para você utilizar no dia a dia. É isso que eu abordo dentro dos workshops. Então não é um workshop onde a pessoa ela vai lá só para ter a experiência da imersão no gelo. Ela vai e aprende também como adaptar aquilo no dia a dia dela, com a respiração e com a exposição ao frio. Não necessariamente ela precisa ter banheira de gelo ou ter essas máquinas hoje em dia que vendem, né? Que até são mais caras para poder praticar, usufruir dos benefícios, né? E aí, ali, cara, eu me apaixonei pelo processo da respiração. Embora
né? Eu sou formado desde 2012 na área de educação física. Só que eu nunca tinha tido um contato tão mais aprofundado com a respiração e de uma forma assim explicada, sabe? Em relação aos benefícios. E aí comecei a estudar. Então comprei livros, tem um cara que é referência no assunto que chama-se James Nestor, escreveu um livro que chama-se Respire. E ali tem muita informação. E cada vez mais eu fiquei assim curioso, cara. Falei, nossa, como é um negócio tão intrigante, faz tanta falta pra gente, no sentido de estar respirando bem e conscientemente, né? E aí, através disso, a gente foi procurando outras experiências. E aí eu cheguei num outro professor, que também é uma referência para mim. Chegou até a dar aula para mim na pós-graduação que eu estou fazendo agora, que chama-se Juliano Dalcorso. E ele é Master Coach de uma fundação que chama-se Oxygen Advantage, que é de um irlandês, Patrick McKeown, que também já escreveu vários best-sellers a respeito de respiração. E fiz o curso da Oxygen Advantage também. E hoje estou cursando uma pós-graduação em Neurociência da Respiração aplicada à saúde. E aí, cara, eu comecei a colocar cada vez mais em prática isso no meu dia a dia e vi o quanto me fez bem, né, estar praticando respiração de forma consciente. Porque que acontece, Sérgio? As pessoas elas têm muita ideia de que para você praticar uma respiração consciente, você tem que estar sentado lá, praticando yoga, ou numa posição de meditação, ou igual um monge. Não é. É algo mais simples do que a gente imagina e que pode trazer muitos benefícios para a saúde, tanto quanto praticar exercícios, se alimentar bem, ter um bom sono e por aí vai. Né? Hoje, se a gente for colocar numa escala... Imagina uma pirâmide e das maiores necessidades do ser humano. Então, a gente vai pensar aí primeiro em uma boa alimentação, prática de exercício físico, sono. Só que a respiração seria o pilar base disso daí, cara. E ninguém sabe, ninguém fala sobre isso. Não tem, assim, muitas informações a respeito disso. Né? De fato, porque na terapia o pessoal, os especialistas, eles falam muito... sobre você respirar, inspirar, soltar o ar pela boca. Mas isso, de certa forma, te dá um relaxamento, né? Quando Sim. você se concentra na respiração. Mas, Fernando, é muito bacana isso. Uma coisa que você apontou. Dificilmente alguém fala sobre isso, sobre o respirar. Né? Como nós temos realmente aí para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, de saúde, como devemos respirar? Quais são o que você hoje passa, né, nos seus treinamentos, para os alunos, enfim, para quem treina contigo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que abordar é o seguinte: a respiração ela tem que ser 100% nasal o tempo todo. E é daí que advém as maiores disfunções respiratórias. Por quê? Você até comentou aí, né, que vai na terapia e tal, o terapeuta ele fala para inspirar, de repente inspira pelo nariz, solta pela boca, e isso pode trazer algum certo tipo de relaxamento. É o famoso cheira a florzinha e sopra a velhinha. E o povo usa até em escola e tal, né, para falar para a criança, né, de uma forma educativa. E assim, cara, ela... pode ser que funcione? Pode. Num primeiro momento ali. Vai demandar como que a pessoa vai estar fazendo aquilo para levar num certo tipo de relaxamento. E a gente pode, depois que eu falar sobre isso, a gente fazer um gancho e eu até falar sobre um exercício que vai facilitar no relaxamento das pessoas. Maravilha. Tá todo mundo querendo aprender aqui. Porém, cara, ele não está correto 100%. Por quê? Porque a respiração ela tem que ser nasal. A inspiração e a expiração tem que ser nasal. A todo tempo? Todo momento, cara. Inclusive durante práticas de atividade física. Tá. Quando você está trabalhando, tal, também? Todo momento. Aí que tá o gancho da respiração consciente, cara. Eu até fazia uma brincadeira com o pessoal. Sabe como que eu aprendi a deixar a respiração 100% nasal? A gente tinha uma loja que ficava até aqui perto. A loja, quando nasceu, ela ficava aqui perto na região aqui da Bernese. E eu ia até o mercado comprar água
E era na época que eu estava fazendo o curso da Oxygen Advantage, respiração pelo nariz. Ia contando os passos ali de uma forma que ficava bom para mim, né? E ia trabalhando a respiração nasal. E isso foi tendo um efeito, porque em todo momento que eu estava trabalhando, levava a consciência na respiração nasal. Ficava um tempo ali. Precisa de concentração nesse caso, né, Fernando? Cara, é só você prestar atenção. Como que você tá nesse momento? Se a sua respiração ela tá 100% nasal ou não? Agora eu só tô no nasal, meu amigo. Tô aprendendo com o professor aqui. Porque... Dificilmente, assim, não é fácil. Sim. Né? Isso requer e aí, treinamento. Vou trazer até uma... Exato. Mas vou trazer uma curiosidade para você. Vamos lá. Quando a gente está nesse momento aqui, a gente não está tendo uma respiração 100% nasal. Porque a gente está falando. Exato. Né? A gente está inspirando, de preferência pelo nariz, e conforme a gente está falando, soltando o ar está soltando pela boca. Fechou. Só que você vê que o corpo ele é tão perfeito, cara, que até nisso, quando você está falando, a vibração das cordas vocais faz com que aumente a produção de óxido nítrico. Então, existe até um exercício que chama-se humming, né? Onde a pessoa ela vai inspirar pelo nariz e quando ela soltar o ar, ela vai fazer mais ou menos esse barulho, assim, ó. Existe um estudo em cima disso, é um barulho tipo de abelha, né? Existe um estudo em cima disso que... Quando a pessoa faz esse tipo de exercício, ela eleva até em 15 vezes os níveis de óxido nítrico no sangue. E aí a gente vai entrar numa outra questão que é do benefício da respiração nasal. Vou te perguntar quais os benefícios. Então, por exemplo, só para você ter ideia, quando a gente respira pelo nariz, a gente está desenvolvendo, trabalhando 30 funções respiratórias. E quando a gente faz ou a expiração, ou a inspiração, ou os dois pela boca, a gente está perdendo essas 30 funções. Dentre elas, né, o que o nariz faz? Ele filtra o ar das bactérias, ele produz o óxido nítrico. O óxido nítrico ele é o maior vasodilatador que tem. Além disso, ele é bactericida e fungicida. Através da respiração nasal, você vai umidificar ou deixar o ar mais seco, você vai aquecer, vai controlar a temperatura. Então, tem um monte de coisas, inclusive funções cognitivas e de memória, inclusive. Né? Por exemplo, o James Nestor ele fez um estudo, ele mais um cara, que eles tamparam totalmente as narinas e ficaram 5 dias respirando só pela boca. O cara é louco, né, Fernando? Não, pelo amor de Deus, né, Fernando? Eles tiveram, nesses dias, aumento de pressão arterial, tontura, tiveram um monte de adversidades, cara. Né? E fadiga aumentada, perca de rendimento. Cara, essa questão você falou de filtrar? Então você consegue filtrar o ar? Você filtra o ar através da respiração nasal. Nossa. Exatamente, cara. E, por exemplo, quando o óxido nítrico, ele interfere, por exemplo, na questão da pressão arterial. Porque como ele é vasodilatador, ele relaxa os vasos sanguíneos. Existe até uma questão que chama-se arritmia sinusal, que você mexe no compasso das batidas do coração por deixar de respirar pelo nariz. Né? E além de fazer uma vasoconstrição, se você deixa de respirar pelo nariz, começa a respirar pela boca, isso que a gente ainda nem chegou a falar de hiperventilação ainda. Você começa a fazer uma vasoconstrição dos vasos, automaticamente deixa de fluir mais sangue para as células, para os músculos, para os órgãos. Então você deixa de abastecer os órgãos. Cara, quanta coisa. Cara, é uma coisa assim muito profunda, Sérgio. É muito profundo. Isso realmente, você tem toda a razão. Tem que se dar uma importância tremenda mesmo. Sim. Por exemplo, né, se a gente está falando de respiração bucal ou oral, a gente fala de hiperventilação, porque você acaba consumindo mais ar do que precisa. É bem doido falar sobre isso, né? Porque hoje em dia nós estamos respirando além do que a gente necessita. E com a hiperventilação, a gente entra num estado mais ansioso, porque a gente mexe automaticamente com o sistema nervoso central, né? Que ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando você começa a respirar muito rápido ou com um volume muito alto de ar, você ativa o sistema nervoso mais simpático,
Então, você produz mais adrenalina, mais cortisol, automaticamente a pessoa ela vai ficar mais estressada, mais acelerada, mais ansiosa. Existe até uma linha de pensamento que não se sabe o que veio primeiro, se a ansiedade levou à hiperventilação ou se a hiperventilação levou à ansiedade. Cara, depois dessa eu tô vendo que eu só tô respirando pela boca, viu, bicho? E olha, eu vou falar uma coisa impressionante, meu. Quanta. E aí, veja bem, porque, por exemplo, né, até ontem eu estava conversando com um colega de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás e eu falei assim, fiquei assim numa situação de mal-estar, falei assim, puxa, preciso sair daqui. Aí ele virou para mim e falou assim, então você ficou ansioso? Aí eu falei, cara, naquele momento posso dizer que me desencadeou um quadro de ansiedade, né? Assim, não severa, mas eu fiquei, não queria mais ficar naquele lugar, né? E aí ele pegou e falou assim, e aí, você não respira não? Então não funciona, não é? Mas aí que tá. A questão é que a gente não fica com um bloqueio de não passar pelas situações de estresse, de ansiedade. O que demanda é o quão mais rápido você vai se autorregular através daquilo, através da respiração. Existe uma metáfora que eu ouvi de um professor meu na pós, do Roberto Simões, que eu achei fantástico, cara. Só, imagina o seu cachorro. Seu cachorro está no seu quintal lá e, de repente, passa um outro cachorro na frente do portão. Ele está deitado lá na casinha, o seu. Passou um cachorro na frente do portão, ele levanta, vai correndo, chega lá no portão, late no cachorro, o cachorro passou, foi embora, ele volta, esquece o que aconteceu, deita na casinha e dorme de novo. Passou. Então, ele teve um período ali de estresse. Cara, o que trazia o estresse para ele foi embora, ele esqueceu aquilo, voltou e dormiu. Então, a autorregulação muito rápida. Agora, o problema do ser humano, não. Se acontece um problema com a gente agora, o problema sai da sua frente, vai embora e você fica remoendo aquilo ainda na cabeça. Né? E aí onde entra essa respiração? Aí que tá. Porque, por exemplo, se você passou por uma situação de estresse, automaticamente, o estresse, o que ele vai gerar? Uma aceleração dos batimentos cardíacos, uma produção de adrenalina, uma pequena questão de cortisol. E, automaticamente, o batimento cardíaco mais acelerado vai fazer com que você aumente a sua frequência respiratória. E aí você vai entrar num ciclo vicioso ali, porque você com a frequência respiratória alterada, com ela maior, você vai continuar elevando o seu batimento cardíaco e produzindo mais adrenalina, que vai gerar todo esse processo automático de novo. Então, nisso que faz, quanto mais você tiver uma respiração mais profunda e lenta, mais você vai conseguir ativar o sistema nervoso parasimpático, que faz o processo contrário. Então, você vai entrar numa sensação de bem-estar, numa sensação de quietude, o seu processo de digestão vai funcionar melhor, você vai ativar o seu sistema imunológico de forma mais rápida. Além de você poder trabalhar melhor as adversidades, né? Sim. O que ocorrem, né? Sim. Um autocontrole Sim, das situações, aí seria Sim. mais ou menos isso? Sim, com um processo de respiração mais lenta e profunda. Hoje tem algumas linhas, por exemplo. O que seria o ideal da gente respirar? A gente pratica ali, né, faz mais ou menos 25 mil ciclos respiratórios por dia. Mas poderia ser um pouco menos. Se a gente conseguisse, a respiração ideal seria o que a gente chama de respiração coerente, que seria um ciclo de inspiração de 5 segundos e um ciclo de expiração de 5 segundos. E aí não que você vai ficar o tempo todo contando a sua respiração, mas vamos dizer que você consiga tirar 5 minutos do seu dia, 3 minutos do seu dia, para dedicar um exercício desse de respiração, de forma consciente, concentrada, aquilo já vai se perdurar por pelo menos 2 horas no seu corpo. Mostra ali aí para os tribuneiros, como é que é? A sua câmera, como é que faz ali esses 3 minutos? Como que seria a respiração? Uma respiração. Cara, se for fazer sentado, por exemplo, né? O ideal seria uma respiração que a gente chama de diafragmática, que é quando a gente não fica numa respiração torácica mexendo só a região do peitoral aqui, né? A musculatura acessória. Então, seria interessante, até para você usar como coordenação. Você apoia os 2 dedos no centro aqui, na região das costelas. E quando você inspira, o ideal seria que eles desencostassem um do outro. E quando você expira, ele volta ao normal. E aí, dentro disso, você coloca uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5.
e solta em 1, 2, 3, 4, 5. Você e vai trabalhando solta isso. pela boca? Não, sempre não, nariz. Sempre nariz. Sempre nariz. Bacana. É que aqui eu tô falando, né? Sim, Mas claro. vou fazer uma vez o movimento Beleza. completo, ó. Isso É aí, isso. uns 2 minutinhos, 3 Cara, minutinhos 2, no 3 dia. minutos já faz muita diferença. Um professor meu, uma vez, ele colocou um frequencímetro, esses bacanas, assim, né, que o pessoal usa, profissional, vamos dizer. Ou até desses de relógio mesmo. É que ele tinha um que ele conseguiu espelhar pra gente no telão pra ver. E ele colocou esse frequencímetro do batimento cardíaco, né? E o negócio ficava aparecendo a frequência cardíaca dele e ele conversando com a gente na aula como a gente tá aqui. Cara, impressionante, Sérgio. Em 15, ele falou, agora eu vou mostrar para vocês a mágica da respiração. Em 15 segundos que ele começou a fazer a respiração coerente, que é essa que eu acabei de fazer, cara, o batimento cardíaco dele já aumentou, assim, ó, a variabilidade cardíaca em 15 segundos, cara. Então, assim, o que acontece? A respiração, ela tem 3 fatores. A biomecânica, a bioquímica e a psicofisiológica. Se você altera uma dessas 3 bases, automaticamente as outras 2 se alteram simultaneamente. Explica para nós aí essas 3. Então vamos lá, né? Por exemplo, a biomecânica seria o ritmo. O ritmo, o compasso, a amplitude, né? Quanto mais profundo, melhor. Ou quanto mais curta e rápida você vai estar acelerando, né? O melhor que eu digo, você vai desacelerar, né? Quanto mais lento e profundo, você vai ativar o sistema nervoso parasimpático. Ou seja, você vai desacelerar o seu sistema nervoso. E quanto mais rápido e curto, você vai acelerar o seu sistema nervoso. Você vai ativar mais o sistema nervoso simpático. A bioquímica seria, por exemplo, uma coisa muito interessante que é chamado de efeito Bohr. A importância que se descobriu do dióxido de carbono, né, o CO2, na corrente sanguínea. Imagina que depois dos nossos alvéolos ali, que é a última camada que o oxigênio chega, né, porque ele entra pelas narinas, aí passa por uma região que chama-se carina da traqueia, chega nos pulmões e vai até os capilares e chega nos últimos saquinhos ali que chamam-se alvéolos. Por fora dos alvéolos passa um fluido que é como se fosse um rio, só para elucidar aqui. E nesse rio tem vários navios, que são os glóbulos vermelhos. Dentro desses glóbulos vermelhos existe a hemoglobina, que é uma proteína. E cada hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio. E aí ela leva para o sangue, que é o sangue arterial, que é o sangue mais vermelhinho. Então, o povo fala, né, o sangue arterial e o sangue venoso, que ele é azul. Mas ele é azul porque ele está cheio de dióxido de carbono. Isso influencia na coloração. Não tem dele. nada que o cara é rei, não, por estar com sangue azul. Não, então você não já tem nada explica. disso, não. Você já explica, porque, ó, tribuna já explicando aqui, tem nada de Lorde, sangue azul, nada de. Só o dióxido de carbono, só isso que influencia mesmo, na viu, cor do Vamos sangue. E aí, cara, a hemoglobina vai pro sangue arterial para levar isso para os órgãos, para as células, para os músculos. Só que o que verificou-se através disso? Aí que dá a importância do dióxido de carbono. Fizeram uma vez uma pesquisa com diversos animais, então pegaram sangue de cavalo, do macaco, do rato e tudo mais, isso daí há muitos anos atrás. E colocaram a hemoglobina junto nesses sangues, né, com uma certa quantidade de oxigênio. No sangue mais ácido, acontecia uma coisa bem interessante, que a hemoglobina ela soltava o oxigênio com mais facilidade. Certo? Você fala, tá, Fernando, o que isso tem a ver com nós, seres humanos? O que acontece? Quando você está em processo de hiperventilação, de duas uma, ou com uma respiração rápida e curta, né, ou com uma respiração oral, que é quando você puxa bastante ar, porque o volume da boca puxa muito mais ar do que o nariz, só que ao mesmo tempo você coloca bastante ar também para fora. Então você está colocando, expulsando mais CO2 também para fora, mais dióxido de carbono. Com isso acontece uma baixa
de dióxido de carbono no seu sangue. E a hemoglobina, ela não solta o oxigênio para a célula, cara. Ela segura. Então, o que acontece? E aí, se falta... E, além de tudo, a hiperventilação ela vai estar fazendo a vasoconstrição. Então, além dos vasos sanguíneos estarem passando menos sangue, com a falta de dióxido de carbono na corrente sanguínea, existe uma parte no tronco, né, cerebral que chama-se complexo pré-Botzinger. Quem descobriu isso daí foi um cientista chamado Jack Feldman. E ele está ao tempo todo monitorando a quantidade de dióxido de carbono que está no sangue. Então, com o processo de hiperventilação, diminui o dióxido de carbono no sangue e a hemoglobina não tem uma eficiência nessa troca gasosa. Automaticamente falta oxigênio nos órgãos, no músculo, no cérebro. E altera, então, o sistema imunológico? Total, cara. Total, porque primeiro que você está ativando, nesse processo de hiperventilação, o sistema nervoso simpático, que é um antigo... processo que a gente chama de luta ou fuga, né? Então, para que servia isso? Imagina que, e é uma coisa ancestral, imagina que na época das cavernas, que o cara tinha que caçar, ir atrás da própria comida, ele tinha que estar com isso daí ativado, porque primeiro que ele saía para caça e ele podia se deparar com um leão na frente dele e tudo mais, né? Então, de duas uma, ele tinha que partir para cima do leão, ele tinha que correr do leão. Então, o sistema nervoso simpático, essa questão do mecanismo de luta ou fuga, ele serve para isso. Então, a descarga ali de adrenalina que acontece no corpo, cortisol, é para você tomar uma atitude, entendeu? Só que com isso, aí que responde o que você perguntou, as outras funções do corpo ficam para trás. Porque a sua prioridade de sobrevivência naquela hora, o que é? É fugir, é correr. Né? Agora, quando você faz uma respiração coerente, por exemplo, né, que a gente acabou de ensinar aí, você vai aumentando mais o nível, não aumentando a nível de exagero, mas você vai equilibrando o nível de gás carbônico no sangue e, principalmente, você entra num processo de tolerância maior de gás carbônico, o seu corpo. E com esse nível de gás carbônico mais alto no sangue, a troca gasosa ela se torna melhor. Porque que acontece? A respiração ela acontece em si dentro da célula. Né? O pulmão, o nariz, ele só faz a parte mecânica, só a parte ventilatória. A respiração em si está dentro da célula, né? No processo celular. Então, a gente precisa do dióxido de carbono no sangue para que ocorra essa troca gasosa, senão ele não é feito de forma perfeita. Né? Essa é a parte bioquímica, vamos dizer assim, que pode ser alterada através da biomecânica. Então, a forma como a gente respira vai interferir completamente na bioquímica. Cara, vai interferir na tua vida, no dia a dia. Na vida, no dia a dia, em tudo, na saúde. Estresse, tal. Cara, ó, nesse estresse, vamos falar um pouquinho de estresse, que é uma coisa muito interessante. O próprio Jack Feldman, quando ele fez essa pesquisa, onde ele descobriu o complexo pré-Botzinger, né? O que ele fez? Ele conseguiu pegar uma substância que, vamos colocar assim, né, matasse as células que identificavam essa questão. Ele fez esse teste, né, ele fez esse estudo em ratos, que anulava essas células que identificavam ali o dióxido de carbono no corpo dos ratos. E os ratos pararam de suspirar. Você vê que interessante. Eles pararam de suspirar. E com todos os ratos que pararam de suspirar, a saúde dele foi só caindo, cara. Foi só caindo, a nível que eles tiveram que sacrificar os ratos. Né? Ou os que acabaram morrendo em decorrência da falta dessa regulação. Aí você fala, tá, Fernando, então, mas o que isso tem a ver com a gente? Nós, seres humanos, em média, a cada 5 minutos, a gente faz um suspiro, que é um suspiro fisiológico natural. E ele serve... Inconsciente. A gente está aqui, todo mundo que está aqui no estúdio agora, inconscientemente vai estar suspirando de forma fisiológica. E por que, Fernando, a gente produz esse suspiro, assim? Vamos lá. Primeira forma, a parte prática. Imagina uma bexiga. Uma bexiga comum, seca. Quando você assopra a bexiga, ela infla, né?
e fecha normal, né? Ela vai esvaziar. Agora, se você pega essa bexiga, enche ela de água, tira toda a água. A hora que você vai encher, a força que você precisa para poder soprar essa bexiga é maior, porque a parede dela, por conta de ser borracha, ela cola uma na outra, né? Eu acabei de falar que os alvéolos, eles têm um fluido que passam através deles. Então, é como se fosse uma bexiga que ela está molhada. Então, com o tempo daquilo ali, ele vai meio que perdendo a capacidade de troca gasosa ali. Então, esse suspiro, ele serve para quê? Como se fosse o sopro mais forte dentro dessa bexiga para o alvéolo continuar funcionando de forma normal. Né? Perfeito. E aí eles tem um outro neurocientista que pegou essa questão do suspiro, foi estudar a profundo, ele é um professor de Stanford, é um dos neurocientistas mais famosos do mundo aí, que é o Andrew Huberman, né? E ele desenvolveu, ele verificou uma técnica de respiração para tirar uma pessoa num estado de emergência de estresse. E aí? Ah, gostou dessa, né? Vamos lá. Aqui, tribuneiro, todo mundo estressado aqui. Vamos aprender com o professor aqui, com o Fernando aí, como é que é isso? Então, por exemplo, uma técnica aí para... A pessoa, quando ela tá num ápice mesmo de estresse. Tá explodindo, ela quer cara. mandar o cara pro inferno. Exatamente. Já tá louco, bicho. O cara tá, estressado. Não quer ver ninguém na frente. Vamos lá. Essa técnica ela é chamada de suspiro fisiológico. Então, você faz 2 respirações não forçadas. A primeira seria uma respiração profunda, normal. E em cima dessa respiração, você coloca outra respiração. Inspiração, né? E dali você solta o ar. Pelo nariz. Nesse processo, vários professores mesmos já falaram, a gente sempre entra nesse debate, né? Por conta da escola que eu vinha, pelo nariz ou pela boca. O próprio Andrew Huberman, ele fala para soltar o ar pela boca. Já questionaram isso para ele, ele falou, não, por que acontece? É uma coisa pontual, Sérgio. É uma respiração dupla ali, isso, na verdade? Mais ou menos isso? Você vai fazer isso daqui, ó. Faz aí uma vez você. E solta. Pela boca. De novo, ó. Se você fizer isso daí umas 3 vezes... Já não dá pra mandar vezes, o cara pra aquele lugar, nada. O cara, você fica calminho aí, meu? Opa! O ideal seria o quê? Tribuneiros e tribuneiras, aprendendo com o Fernando. Você que tá aí do outro lado, tá agora estressadinho, tá com as contas que não consegue pagar, sem grana, né? A patroa que manda na casa brigou com você. Você tá triste, você tá estressado no seu trabalho. Aprenda com o Fernando. Fernando, de novo, mais uma vez, para o pessoal saber como é que você fica zen. Então você vai parar, vai fazer 2 inspirações. E aí você tem uma... O que isso provoca? O que isso vai trazer fisiológico, no corpo? Ele automaticamente vai mandar uma mensagem para o corpo dizendo que... Tá tudo bem. Exatamente, é isso tudo mesmo, jóia. cara. O que acontece é isso. Porque o que acontece? O estresse vai vir. É o que eu falei para você, não tem como a gente controlar algo que é externo, que é o estresse, as situações que ocorrem, como você falou, o boleto para pagar, isso daí não tem como você parar, cara. A vida está correndo, a vida não vai parar. E isso vai trazer o quê? Vai mexer com a parte que é o terceiro pilar que a gente faltou falar da respiração, que era a parte psicofisiológica. Vai mexer com a sua parte psicológica. Então, automaticamente, você vai entrar de novo no quê? No processo simpático. Descarga de adrenalina, cortisol, que vai acelerar o batimento cardíaco. Acelerando o batimento cardíaco, acelera a frequência respiratória. E aí você fica nessa questão o tempo todo, Sérgio. Então, esse tipo de exercício, suspiro fisiológico, ele vai realmente mandar uma mensagem para o seu cérebro dizendo, opa, peraí, tá tudo bem. Eu não tem leão aqui. Entendeu? Isso vai trazer um momento para você de raciocínio maior. Porque que acontece, cara? Quando você entra num processo de hiperventilação crônico, e aí a gente vai falar também um pouquinho sobre estresse crônico, o nível seu de demanda ali de oxigênio, cara, não vou falar que é tão baixo no sentido de gringolar tudo na gente, mas a sua parte lógica ali de raciocínio não fica tão ok.
Porque uma das coisas que começam a desligar mais são as extremidades. Por isso que uma pessoa que às vezes sofre de ansiedade, ela sente a mão adormecida, extremidade formigando. E isso que acontece, o cérebro nosso também está numa extremidade. Então, a primeira coisa que começa a acontecer é ele desligar a parte do córtex pré-frontal, que é onde está a lógica. Então, o cara ele fica vivendo o quê? No instinto. Ele não começa a raciocinar tanto, colocar ali a razão. Ele vai não vivendo... consegue sair daquela daquele caverna, mundo, aquele buraco. exatamente. Né, e é o que eu costumo falar sobre o estresse crônico, por exemplo. Que uma pessoa que ela está num estresse crônico, cara, ela entra num novo normal para ela. Às vezes a gente mesmo, às vezes tem amigos aí, você vai falar alguma coisa pro cara, o cara já dá uma patada. O cara explode, Entendeu? E ele nem percebe, Sérgio. Às vezes ele deu assim uma resposta atravessada para você e para ele é como se ele tivesse respondido... É que ele tá no pico ali do estresse. E para ele aquilo é normal. Porque já se tornou crônico, cara. Não é uma coisa pontual, que nem eu falei lá da situação, preciso sair daqui, não tô bem nesse lugar, tá? Mas depois, cara, que eu mudei de lugar, tava bem. Não, esse cara não, ele não tá bem em lugar nenhum. Aí ele começa a colocar defeito na vida dele porque... Até porque a gente não tem controle, né? Nenhum, aliás, sobre os outros. Exatamente, né? cara. A gente sabe, o que nós pudermos fazer para melhorar aí a nossa autoestima, a nossa possibilidade de resolução daquele determinado problema, né? Como a gente fala aqui, ultrapassar obstáculos, né? No nosso dia a dia, todo mundo tem problemas, mas nós não conseguimos, é impossível controlar o outro. Exato. O que o outro está pensando. Exato, né? Cara. Não dá para controlar o outro, as ações, as circunstâncias, as ações, né, cara? Elas vão continuar acontecendo. E aí esse estresse crônico, cara, a gente está falando ainda aí de médio e curto prazo. Agora, a longo prazo, você mesmo que perguntou sobre o sistema imunológico, cara, o sistema imunológico, o que acontece? Ele começa a liberar, vamos colocar assim, produtos tóxicos no organismo, porque o organismo dele não está funcionando de forma perfeita, né? De forma funcional. E aí, o próprio corpo começa a identificar aquilo o quê? Como uma invasão. Então, o sistema imunológico dele começa a combater o próprio organismo dele. Daí que surgem as doenças autoimunes. Ele fica propenso. Né? Exatamente. Ele cria um ambiente para que isso aconteça. E ele não tem como combater. Não tem, porque a não ser que ele mude... Assim, não estou falando que a respiração vai fazer mágica. Mas, um dos pilares. Um dos pilares. É um dos importantíssimo. Pilares, né? Tanto quanto... Né, eu sou educador físico, trabalho com saúde há muito tempo, tanto quanto a atividade física... Uma boa alimentação, o sono faz total diferença, né? Mas é uma ferramenta. Imagina que a respiração ela é uma caixa de ferramentas. Por que eu digo que ela é uma caixa de ferramentas e não uma ferramenta só? Porque tem inúmeros exercícios. Você falou do sono. E aí, sempre há essa dúvida, né? Eu tenho certeza que você está nos assistindo aí pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, vendo os nossos cortes aí das nossas plataformas, também tem essa dúvida. Porque uns falam em torno de 6 horas, 8 horas. Como é que é? É de organismo para organismo, de ser humano para ser humano? Sim. Como é que é isso? Para você dormir, para você acordar no dia seguinte aí altamente disposto. E aí eu vou complementar isso com relação à questão da respiração enquanto você está dormindo. Porque aí eu imagino, tem essas questões também, que acho que voga aqui no nosso papo, aí a questão de apneia, de ronco, enfim. Os caras estão um trator. Fernando, os caras são trator, bicho. Você tem lá, parece, aqueles ventiladores antigos, sabe? Então, como é que é isso aí? Quanto tempo aí para você ter uma qualidade de vida melhor, com saúde, acordar disposto, né? Sem estresse, sem ansiedade, né? Quanto em termos de tempo e também o respirar na hora de dormir. Bom, vamos lá.
Primeiro, assim, que a gente tem que levar em consideração a individualidade biológica mesmo da pessoa. Cada indivíduo é um, né? Por que eu estou falando isso? Tem gente que vai se adaptar bem dormindo 7 horas e vai acordar no outro dia descansado, bem, né? Disposto. E tem gente que precisa dormir 8, 9 horas para ter mesmo processo de descanso, vamos dizer assim, né? De recuperação. Mas trazendo de novo para o que eu estou estudando, né? Eu posso falar sobre a questão do sono reparador. Porque não é porque você dorme 10, 12 horas no dia que você teve um bom sono. Né? A qualidade de sono influencia demais na qualidade de vida. Não importa se são 5 horas que você vamos pensar tá que lá. 5 horas de uma forma crônica, né? Todo dia, eu considero pouco. Pouco, né? Eu acho que o mínimo ali, cara, sendo considerar um bom descanso, umas 7 horas de sono seria bacana. Tá. Sabe? Mas assim, direto, né? Sim. Cara, sem insônias, Sim. né? O cara acordar e ficar sem insônia, uma hora. Sem insônia. Mas aí tem a questão da tem a questão da respiração? respiração? Tem. Porque que acontece? Primeiro que a respiração, se ela for oral, ela desidrata mais a pessoa. Né? Então, isso vai influenciar até na pessoa realmente acordar e precisar ir ao banheiro, porque o rim vai ter que trabalhar mais. Causa um descontrole biológico, assim. Exato. Porque que acontece? Na hora que o corpo era para estar descansando, né, fazendo uma higiene mental, um processo de digestão mais tranquilo, você vai estar ativando outras coisas que não eram para estar tão ativas. O cara tá dormindo pilhado, né, meu? O cara tá dormindo exato, cara. Sabe? Exato. Pilhadaço. Exato. E aí o que acontece? A apneia, né, do sono, ela é uma disfunção respiratória. Porque que acontece? A pessoa ela tinha que estar dormindo respirando pelo nariz. E a respiração bucal provavelmente vai levar ela ao ronco, vai levar ela a ter uma apneia. Isso aí eu imagino que tem um certo treinamento constante que você passa, né, para as pessoas, para os atletas, enfim, para o pessoal. Tem técnicas que a gente utiliza até de respiração na hora de dormir. A pessoa está dormindo, a pessoa apaga, entendeu? Então, como é que ela tem esse controle? Como é que ela vai conseguir ter esse controle da respiração? Bom, primeiro que ela é uma coisa, a respiração ela vai ser, imagina como se fosse um hábito. Eu considero assim, quanto mais você estiver consciente da respiração acordado, melhor porque assim, é impossível uma pessoa que não respira 100% nasal no dia a dia dela, respirar nasal na hora de estiver dormindo. Então, primeiro ela tem que pensar em melhorar a respiração enquanto ela dela acordada para depois... Né? O jornalista aqui é muito ignorante, cara, porque é verdade. O cara tem que treinar quando ele está acordado. Porque assim, exatamente. Legal. Entendeu? Porque a gente não vai... Até existe, assim, por exemplo, exercícios ou métodos um pouco mais avançados que daria até para colocar... Não vou falar, vou falar aqui, mas não vou indicar. Qualquer coisa vocês me procurem aí depois e peçam uma orientação melhor que eu ajudo. Mas até a questão de colocar uma própria fita na boca. É mesmo? Cara. Hoje em dia, se você procurar, existem até atletas que estão treinando com a boca tampada, cara, com uma fita. E aí, né? O ideal não seria tampar, não seria colocar ela na horizontal, e sim na vertical, cobrindo né, a região do lábio aqui assim. Mas se você precisar, por uma circunstância, ou simplesmente, sei lá, precisar abrir a boca ou fazer alguma coisa, não vai te atrapalhar. Essa é a questão. E aí você consegue... É que daí, o fato de falar de tampar a boca, a pessoa diz, imagina, né? Porque como que eu vou fazer isso? Ou como que eu vou respirar? Cara, eu vou fazer isso. Eu já ia fazer isso, entendeu? cara. Eu já ia chegar em casa e ia tampar a boca, bicho. Pega um pedacinho daquele microporo, aquela fita microporo, que ela não é nem muito grossa, né? E para tirar também é tranquilo. Corta um pedacinho e pode ficar, no período antes de dormir, acordado mesmo, se você estiver na sua casa, de 5 a 10 minutos, só para você fazer um teste. Agora que você deu um toque aí, eu tô vendo aí as esposas, os maridos aí, achando que é para colocar um esparadrapo na boca da pessoa, meu.
Você tem que explicar direitinho isso aí. Então, o que é? Não é pra você chegar lá, meu. Você tá de saco cheio na hora de colocar dormir. um durex meu, na boca fechar da o pessoa. cara, amarrar, colocar um pano na boca do cara, sufocar o cara. Pode ser que o cara não acorde, bicho. Então, ó, vai devagar. Como é que é o negócio aí? Explica novamente aí, Fernando. Vamos lá, uma o coisa, indicado, vamos pensar assim. Né? Exato, Antes de fazer esse processo na hora de dormir, faz um teste por uma semana antes, né? Durante uma semana, antes de você começar a fazer na hora de dormir, 5 minutos antes de dormir, 10 minutos antes, pega essa fita, você vai colocar ela na vertical, no meio, no centro, um pedacinho pequeno. Porque o que é? É a questão de levar a consciência, como se você estivesse usando um acessório para te ajudar a lembrar que você tem que ficar com a boca fechada. Entendeu? E aí você vai ficar de 5 a 10 minutos antes de dormir. Vai dormir? Tira. Depois de uma semana fazendo esse processo, aí se você se sentir à vontade, você pode dormir com essa fita na boca. Entendeu? Porque é o que eu falei, se por alguma questão precisar abrir, você não vai estar com a boca inteira tampada. Você controla, é o que eu tô falando, é muito importante você colocar um pedaço só, não precisa tapar a boca inteira. Existe até algumas aqui no Brasil não vende, cara. Existem umas fitas especializadas que ela cobre a região toda a lateral da boca e não cobre a boca, por incrível que pareça, mas é para a pessoa ficar com a boca fechada. Só que não vende aqui no Brasil, teria que trazer de fora. Isso aí ameniza a questão da questão do ronco, da questão de apneia, como chamamos. Isso, vamos lá, Sérgio. Ó, fizeram um estudo, cara, não lembro o número certo de pessoas, mas um número grande, significativo. Esse estudo foi validado. Pessoas que respiram pelo nariz. E colocaram essas pessoas para respirar pela boca. Em 2 minutos, as vias aéreas das pessoas fecharam em 200%. Em 2 minutos, cara. As que estavam respirando. Elas respiram pelo nariz normal. Pegaram essas pessoas saudáveis, que respiram, são respirantes nasais. Vamos destacar. Né? Isso. Vamos fazer um estudo com elas. Colocaram elas para respirar apenas pela boca. Em 2 minutos, as vias aéreas tinham feito uma constrição em 200%. Então, o que isso leva? Uma pessoa que ela respira pela boca, cada vez mais ela vai tender a respirar pela boca. Por quê? Porque as vias aéreas vão estar estreitas cada vez mais. Sim. Porém, quando você volta a respirar pelo nariz, por isso até que eu orientei aí de colocar antes de dormir pelo menos uma semana, você automaticamente vai fazendo como se fosse um exercício mesmo, vai trabalhando isso para que as vias aéreas se dilatem novamente. Entendeu? Então, automaticamente. Então, é impossível a gente conseguir contornar isso, né? A questão até da apneia e tudo mais, sem fazer esse tipo de exercício. Você vai precisar fazer, você vai precisar ter uma respiração mais consciente. Fernando, e os tais medicamentos, né, descongestionantes, Sim, né, nasais aí? Como é que é isso? Porque tem muitos aqui, tem muitos medicamentos aí que te dá uma sensação de que as suas narinas estão abrindo e que você tem uma tranquilidade melhor para respirar. Isso, obviamente, nós não vamos aqui... Farmacêuticos nós não vamos detonar. Vocês, empresas, laboratórios, aqui a gente não está fazendo nenhum lobby para destruir tudo. Mas como é que é esse processo? E isso é viciante... Porque a pessoa, por isso eu falei da questão do, poxa, de repente, no automático mesmo, coisa natural, né, vai se abrindo. Mas aí são utilizados esses medicamentos. Bom, vamos lá, Sérgio. Primeiro, vamos elucidar aqui uma questão, né? Como você falou, a gente não está aqui para criticar nem nada, né? Primeiro que se a pessoa ela tem uma necessidade, seja por apneia de sono ou qualquer outro tipo de disfunção respiratória, ela vai procurar um médico e o médico receita o remédio, nada substitui. Tá na questão, o remédio ele serve para aquilo, ele vai ter o efeito dele e tudo mais. Outro ponto, foi o que você falou. Aquilo vicia.
Vamos levar em consideração, não vamos nem pensar no tipo de substância que está sendo utilizada ali, mas vicia até pela sensação de melhora que a pessoa vai ter naquele momento. Exato. Eu conheci pessoas que são viciadas nesse tipo de remédio e disse que não parava de usar, porque não vivia sem aquilo. Não vive, exato. Só que, e isso, vamos colocar de modo... Acho interessante esse assunto, cara, porque de uma forma geral... nós, seres humanos, hoje, a gente está muito atrás da pílula mágica, da substância mágica, do componente mágico. Do que é mais prático, do que é mais prático, do que é mais fácil. Uhum. E eu ouvi, nesse último final de semana, a gente esteve num retiro de respiração holotrópica, a facilitadora, a querida a Márcia e o Tadeu, ela virou para a gente e falou assim, a respiração ela é para quem quer mudança, cara. Entendeu? Então, assim, funciona os medicamentos? Funciona. Mas o que você quer para você? Você quer ficar dependendo de medicamento para o resto da vida ou você quer tomar atitude que vai trazer benefícios, pontos positivos, sem você precisar de nada externo? Né? Eu, quando fui, por exemplo, atrás da imersão do gelo, fui atrás da imersão porque eu não queria tomar remédio, cara, não queria tomar anti-inflamatório, não queria ficar dependendo disso daquilo, sempre, né? Entendi. Então, assim, num primeiro momento, se uma pessoa ela tá numa... Vamos falar de asma. Se a pessoa ela tá numa crise... Boa. Né? Ótimo, ela vai precisar usar a bombinha, de repente ela vai precisar entrar numa medicação, a pessoa ela está num quadro de... É uma outra questão. Ela né? está num quadro de sinusite, eu mesmo sofria muito, cara, com sinusite, até começar a praticar respiração consciente. Sinusite, como é que é? A respiração também pode diminuir um pouco? Porque isso, olha, é um problema constante, vejo muita gente também. Essa semana até a gente estava num grupo de pessoas e aí surgiu essa questão que a sinusite falar sobre ela pega inflamação nariz, dos seios pega nasais, né? Inflamação testa, tudo se fica... Meu, o cara isso, fica eu já sofri desesperado, muito cara. com isso, cara. Tinha que tomar antibiótico, tudo. Tá. Rinite, né? E aí as pessoas falando, a gente estava nesse grupo e as pessoas falando sobre sinusite. Aí eu peguei, virei e soltei, né? Falei assim, o melhor remédio para sinusite é respiração nasal. Porque, cara, é o que eu falei, são as 30 funções que o nariz, o processo respiratório nasal tem. Cara, enxaqueca, ele vai tudo. Enxaqueca, crise de enxaqueca. Puta cara, porque que vida, acontece? Não vou falar que tudo, mas sim, muito está relacionado à disfunção respiratória. Só o fato da pessoa respirar, e aí eu não estou nem falando de respiração coerente, do tempo ali que tem que ser, mas só o fato da pessoa respirar pelo nariz, ela já minimiza muito essa questão da sinusite, cara. Dores no corpo. Dores. Sim. Você tem, sei lá, dores. A respiração também influencia? Pode influenciar, porque é essa questão que eu falei para você da entrega de oxigênio. Se a pessoa ela não tem uma entrega de oxigênio suficiente para a célula, para o músculo, né? A gente está falando do corpo, no modo geral, está falando de músculos. Ela pode desenvolver uma dor, sim. Como é que dica que você dá aqui? Porque aí nossa limpeza nas narinas, como é que dica que você pode dar? Porque também tem que, o narigão aí, meu, pra você roubar todo esse ar, tribuneiro, tem que estar também bacana, né? Tem que estar polido, tem que estar bacana. Como é que é tem alguma dica? Soro? O que você... cara, soro fisiológico seria uma boa para poder fazer a limpeza, né? Porque tem esse processo. Você tem que também tá tudo tranquilo nessa parte toda, o rosto, o nariz, para que você também possa ter, eu digo assim, filtrar melhor, talvez, o ar. Né? Sim. Como você. Eu achei bacana esse negócio de você filtra pela respiração. Vamos partir por um outro... Acho que assim, o lavar as narinas também é legal, né? Você pode fazer isso com soro fisiológico, mas vamos pensar mais de dentro para fora. Né? Então, uma pessoa bem hidratada também, ela já vai ter ali, vamos dizer, água suficiente para poder atuar naquele mecanismo também naturalmente ali. Exatamente, de forma natural. Mas não sou contra o não lavar, seria bom. Sim.
Não, o soro fisiológico daria para fazer sim. Tem outras técnicas também que dá para se utilizar, mas acho que o soro fisiológico seria uma coisa bacana, natural. E a questão que a gente... Puta, que papo interessante isso aí, meu. Tanta coisa por meio do respirar. Aliás, só estamos falando de respiração por enquanto. Tanta coisa que você... pro mal ou pro bem também aí, né, meu? Também tem essa. Se você quiser, você que está aí do outro lado aí, assistindo essa resenha com o professor Fernando, empresário, que daqui a pouco fazer muito merchan da loja dele e da esposa lá no Horto Florestal, vai dar telefone, Instagram, você já pode até ligar lá, entrar em contato lá pelo Insta, já adquirir os produtos lá. Nós estamos tendo uma aula aqui que é basicamente e especificamente qualidade de vida. Sim, saúde, né? Tribuneiros e tribuneiros, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira. Estamos muito felizes com a audiência, muito felizes com vocês de estar nos aturando nesses 2 anos e meio aí. Estamos chegando a 3 anos de TribunaCast. Teremos agora aí no segundo semestre desse ano de 2025 muitas novidades. Mandar um abraço pro Arnold Straz, Ivo Straz, nosso Fabinho Rotielli, os caras que investem nessa bagaça aqui, porque esse negócio é caro pra caramba pra desenvolver. Tanto é que eu dispensei, porque tem que pagar cachê pros caras. Então eu falei, é melhor eu ficar sozinho. Não, tô brincando. É que eles estão aí em compromissos, cada um dentro da sua área. Mandar um abraço pro Benilson, pro Adriano Hague, pro Marcel Straz, pro Thiago, pro Carlão, pro Nuno, todos vocês aí que fazem parte da equipe do TribunaCast, o meu abraço aqui e a minha saudade. Mandar um abraço pro Guilherme Sintofante, GWG, pro Sidney Isidro. Tô lembrando esses caras aqui, Fernando, quem sabe eles patrocinam a gente, né? Então a gente sempre tá lembrando os caras que eles têm que patrocinar, entendeu? Então você tem que ficar mandando meio Faustão. Você tem que ficar, ô louco meu, você tem que mandar abraço pros caras, porque os caras estão assistindo a gente, então ele fala, puta merda, esqueci, eu tenho que ligar para ele. Aref do Toriba, estamos de olho em vocês não vão escapar não, viu? Vamos voltar aqui para nossa resenha aqui, muito bacana, aí, sobre qualidade de vida, respiração. Eu queria justamente chegar nesse ponto agora, Fernando, sim, da questão da imersão no gelo aí, porque eu, sinceramente, é que a gente também não tem um clima, a gente tem um frio, né? Não tá mais aquele frio também, né? Mas você pensa, né? Campos do Jordão. E falei, o professor é muito louco, meu. Ele coloca esse pessoal aí todo numa banheira cheia de gelo, ainda faz os caras respirarem pelo nariz. Meu, o cara é muito louco. Como é que é isso aí, meu? Vamos lá. Estamos vendo aqui nas imagens aqui. Bem bacana. São alunos muito bacanas aí. Porque até então nós estamos falando de uma respiração no seu dia a dia, no cotidiano, na pessoa dormir, né? Como acordar melhor, os anti-estresse, né? Para a gente poder ter um maior controle das nossas percepções, das resoluções de problemas que todo mundo tem. Mas e essa questão? Eu achei muito interessante isso. Bom, vamos lá. Imersão no gelo, né? Ela tem muitos benefícios, cara, mas vamos partir do princípio. Eu gosto de ter bastante essa questão do conceitual. Assim, eu aprendi como professor ao longo da vida, o conceito é muito importante, né? Porque senão fica muito assim, Sérgio, hoje em dia eu já escutei tanto de pessoas que vieram trazer isso daí para mim e até na internet mesmo de ver. Você vê um famoso, cara, o cara vai e compra essas banheiras de gelo, taca gelo lá dentro, entra, não consegue ficar... Eu vi uma pessoa que não conseguiu ficar 2 segundos, cara. Ela entrou no gelo e já saiu. Tipo, não consigo, cara. Como é que eu vou ficar ali dentro, né? Ou a pessoa, ela entra na banheira do gelo e fica ali toda tensa, principalmente homem. O cara entra ali, eu sou bonzão, eu sou forte, tudo eu aguento. Frouxo, hein? Os bombadão, é tudo frouxo aí, meu. Né? E tô ali e tal. A ideia não é essa. Pelo contrário. A ideia o conceito do Inhofe é você achar o conforto no desconforto. E aí a gente volta a falar de novo, porque Fernando, eu imagino assim, você tá com o teu corpo está com uma temperatura um tanto quanto elevada, está quente. Sim. Né? E você tem aquele, talvez, no popular, no choque térmico ali, você entrar. Então, como é que é esse processo?
Tem treinamento antes, vem a questão da respiração. Isso, é o que eu falo, né? Não esses caras que já entram lá, já acham que é piscina, né? A ideia não é essa. Pode ser, pode. Não é proibido, né? Pode ser, sim. pode. Mas o cara ele não vai ter experimentado o conceito por trás do método. Eu vejo muito lutadores, né? Esses próprios lutadores, sim, eles fazem muito isso, hein? Lutador, jogador de futebol. É. Só que começa a analisar para você ver nesses vídeos. Você consegue ver nitidamente a diferença de quem está usufruindo real daquilo ali do que de quem tá ali no gelo só passando pelo incômodo. Vamos separar duas coisas. O gelo ele serve para ele tem diferentes vertentes de usos, funções, atribuições. Vamos para a física, né? Ele é um excelente anti-inflamatório. Então, para atleta, tratamento de lesão. Até tem uma atleta daqui de Campos que ela sempre participa dos meus workshops. Eu acolhi ela, que é a aluna que anda de bike, né? Agora foi para a seleção brasileira aí de bike, né? E ela, tadinha, 16 anos, sofre de muitas dores na região lombar, quadril, porque ela chega a ter, acho que, uma hérnia de disco e, por conta de andar de bicicleta, ela sofre muito impacto. E, através da imersão no gelo, ela conseguiu reduzir bastante o índice de dor dela, né? Eu tenho um aluno que é um grande amigo também, querido, o Flávio, da pousada Caminho das Pedras, que ele estava praticamente com uma cirurgia de menisco marcada, cara, para poder fazer. E aí eu chamei ele para fazer o workshop de imersão no gelo, ele foi, fez, passou ali 2 semanas aguardando, a dor melhorou assim quase 100%. E não precisou fazer. Ele não fez a cirurgia e hoje voltou a andar de bike, corre, entendeu? Então, tem um benefício físico muito grande. Isso a gente está falando de físico ainda superficial. Estamos falando basicamente de músculo e articulação, né? Mas tem estudos que verificaram que a imersão no gelo, ela também faz uma estimulação, e aí vem respiração, imersão no gelo casado junto, do nervo vago. Então, ela aumenta o tônus vagal. O nervo vago ele é um dos principais nervos assim, do corpo humano, que ele sai do cérebro, né, e vai para todos os órgãos. Só que ele manda mais mensagens até eferentes do que aferentes. Então, ele manda mais mensagens dos órgãos para o cérebro do que do cérebro para os órgãos. Tá, Fernando, mas o que tem a ver isso daí? Ele produz bastante proteínas relacionadas à área imunológica. Então, por exemplo, no livro do Inhofe tem inúmeros relatos, cara, de pessoas que trataram doenças com imersão no gelo, né? E aí, beleza, não só a imersão no gelo, mas a questão é a exposição ao frio, né? Como você falou, a questão do choque térmico. A gente tem uma temperatura ali de homeostase corporal, que gira em torno de 36,5, e quando você entra numa banheira de gelo, você vai ter sim um resfriamento do corpo periférico. Por que acontece? Automaticamente, para manter o seu corpo sadio, né, as funções vitais trabalhando em perfeita homeostase, vamos dizer assim, harmonia, o seu corpo ele vai tirar o sangue das extremidades, da parte mais periférica, e mandar mais para os órgãos. Então, você vai, assim, sentir as extremidades, às vezes, mais duras, mais enrijecidas, né? Às vezes até pode formigar também, mas porque o sangue vai estar concentrado mais nas vísceras, nos órgãos, né? Só que como que você vai aguentar ficar ali dentro imerso na banheira de gelo, sem estar, como eu falei, de uma forma tensa, enrijecida, né? Através da respiração. Acontece assim um trabalho muito incrível, Sérgio, de foco mesmo, cara, e resiliência por quem faz ou por quem passa pelo processo, porque, cara, se o cara não sustenta a respiração dele de forma lenta, profunda, se ele não foca na respiração, ele não consegue ficar.
ele não vai ficar o tempo que tem que ficar. A gente trabalha ali em média de 3 a 5 minutos, dentro de um workshop. Isso, de 3 a 5 minutos dentro do workshop. Mas o tempo mesmo que pode se ficar, permanecer numa... Muito boa pergunta. Cientificamente falando, você vai ter benefícios para a saúde, em longo prazo, fazendo a exposição ao frio num tempo de 11 minutos por semana. Por semana. Então, por exemplo, como que você pode agregar isso? A gente mora numa cidade fria, né? A água do chuveiro, meu amigo, se você não colocar ela no quente, ela tá gelada tanto quanto dentro de uma banheira do gelo. Perfeito. Então, se você fazer uma métrica ali e dividir esses 11 minutos ao longo da semana, por exemplo, você fazer 2 dias de banho gelado de 4 minutos e um de 3, você já vai ter os benefícios. Ou não. Ao invés de fazer 3 vezes na semana, eu quero fazer um pouquinho por dia. E eu ia te perguntar isso, você pode substituir essa questão, por exemplo, você está no banho gelado, você pode ficar lá de repente uns 2 minutos, ou é um complemento para você estar numa banheira com gelo? Muito, muito boa também a pergunta. Falando de temperatura, benefício para a saúde, uma água abaixo de 15 graus, ela já vai ter benefício. Então, não necessariamente você precisa estar com a água na temperatura igual a gente trabalha dentro de um workshop, que chega a bater 0 graus, 2 graus. Eu gosto de trabalhar na linha de 2 graus ali, vou explicar já o porquê. Mas ela estando a água, seja do chuveiro ou de uma banheira, para benefício físico, para a saúde, a água estando ali de 14 graus para baixo, ela já vai ter efeito positivo. Já vai ter benefício, né? Eu estou vendo o pessoal aqui, eles chegam tem aqui um rapaz, ele chega a colocar mergulhar a cabeça, mergulhar. Sim. Isso também faz parte da... A gente deixa bem livre, né? O que eu indico dentro do workshop, o que eu indico dentro do workshop é a pessoa ficar o mais imerso possível que ela consegue. Tá. Então, se ela ficar até a altura dos ombros, tá ótimo, porque para ter o real contato, sentir mesmo aquilo ali, né? Essa técnica até de mergulhar, colocar o rosto na água, eu também, quando faço a imersão no gelo, eu gosto de fazer eu fico imerso e depois no final também coloco o rosto, né? Que é como se você entrasse numa cachoeira gelada. Isso. Né? Por exemplo, tem uma técnica até que ela é bem difundida para redução de ansiedade, para uma pessoa que está num quadro de ansiedade não necessariamente muito grande, mas que também esteja num quadro de crise de ansiedade, pegar uma bacia mesmo com água fria, não necessariamente precisa ser gelada, e colocar o rosto. E aí o porquê disso? Porque aquilo vai trazer o foco da pessoa para aquele momento, cara. Entendeu? Porque uma pessoa que está em ansiedade, num quadro de ansiedade, ela está com o pensamento acelerado lá no futuro. Ela está com medo do que vai acontecer, sendo que nem aconteceu. Ela nem sabe se realmente vai acontecer. Já está sofrendo antecipadamente. Então, o que isso traz? Legal. O foco para aquele momento. Uma panela, um balde com água fria. Uma bacia com água fria e colocar o rosto na água. Você consegue... centrar, ela vai trazer centramento. Você vai trazer o foco para o presente momento. Esse é o cerne. Fernando, né? É bom deixar, viu, tribuneiros, é o seguinte, você precisa de... Não façam isso em casa, não façam muitas coisas em casa. Procure o especialista. Sim, tudo é de importância. Porque o Fernando aqui, que é especialista na área, que tem... Quantos estão contigo aí fazendo esse... podemos dizer que é um treinamento que você faz aos alunos, ao pessoal aos que participantes, treina, aos participantes, a galera que participa dos workshops. Cara, assim, cada vivência é uma vivência particular, vamos dizer assim, né? Ela pode repetir, as pessoas elas podem ir em mais de um módulo, vamos dizer assim. Eu te perguntar isso, como é que são? Dividido em módulos, elas ficam o quê? Hoje 2 meses, 3 meses, quantos dias por semana?
Cara, é bem flexível, vamos dizer assim, o Sérgio. Uma pessoa, se você hoje for num workshop meu, você vai sair de lá com informações suficientes para poder replicar aquilo no seu dia a dia. No seu dia a entendeu? dia. Tanto... Você não vai ter condições para poder, talvez, apresentar aquilo para uma pessoa. Eu não indico. Sim, indicaria você... Né? Se essa fosse a ideia de uma pessoa chegar nesse ponto, ela tem que ter uma certa experiência. E ela também tem que seguir algumas regrinhas também, né? Que você aplica lá, né? Com certeza. De repente a pessoa que, eu vou melhorar a minha vida, eu vou ficar o dia inteiro numa banheira cheia de gelo. E um ponto também muito importante, importantíssimo isso daí, porque assim, é para todo mundo? Não é. Opa. Você não entendeu? É para todo mundo. Não é para todo mundo. O método em si, por exemplo, se você pega uma pessoa que ela tem problema cardíaco severo, sempre quando eu vou... Você se interessou pelo meu workshop, eu vou te mandar um questionário, você vai responder aquele questionário para mim. Não vale mentir, então, né? Não. Pelo contrário. Porque é algo as muito sério. Têm mania, É algo muito sério. Tipo currículo, né, Fernandão? Os caras montam no currículo um monte de coisa. Não vale mentir. Tem que ser a real. Eu preciso conhecer quem está lá comigo, entendeu? A pessoa tem problema cardíaco, mas ela está tão interessada nisso e ela acha que isso vai ser a solução, vai resolver tudo para ela. Se ela tem um problema cardíaco controlado, ok, mas eu preciso que ela me relate aquilo para eu estar em constância observação em cima dela. Você apontou um negócio Por que eu legal. tô falando isso daí? Porque, por exemplo, você vai lá e faz workshop comigo. Fala, agora eu aprendi a fazer imersão no gelo. Aí eu vou fazer... Aí você chama um colega para ir na sua casa, compra a banheira, se empolga lá, comprou a banheira, encheu de gelo, chama o rapaz para ir na sua casa. Só que você não sabe da diversidade que ele tem. Exatamente. E principalmente, talvez você não vá saber lidar com o que ele pode trazer para você. Fernando, e o tempo também, né? Porque você falou em média aí uns 11 minutos por semana. Por semana. Por semana, né? Então não adianta o cara chegar lá, ou porque o cara vai... Porque tem uns apressadinhos em querer ter uma melhor qualidade de vida, o cara vai ficar lá metade do dia, tô de folga hoje, vou ficar na banheira de gelo metade do dia. Tem até um relato de um professor meu, um cara muito experiente, que trabalha com imersão no gelo, já trabalha há um bom tempo com isso, e ele disse que uma vez ele ficou durante, vamos dizer, 11 minutos na banheira. Para ele que já era avançado, tal, ok, ficou, saiu. Depois, numa nova, né, futuramente ele foi e falou, vou ficar mais tempo. Naquela questão do se desafiar, do querer provar alguma coisa para você mesmo, né? Sim. A questão do ego. E ficou 22 minutos. Dobrou, ficou. Saiu, ok e tal. Numa outra vez que ele foi fazer a imersão no gelo, ele não conseguiu ficar 30 segundos. Ele disse que ele nem se percebeu saindo da banheira de gelo, que ele entrou, a hora que ele viu, ele já estava do lado de fora. O corpo dá sinais, né? Aquele registro do tempo que ele ficou de 22 minutos na banheira gerou um trauma no corpo dele, que quando ele entrou, teve contato com aquilo de novo, o corpo teve uma repulsa. Falou, não quero isso daqui. Perfeito. E aí ele levou um tempo para conseguir retornar, conseguir ficar mais tempo de novo, tipo, né, os 4, 5 minutos de novo. Então, se tratando disso, a questão que vai demandar não é o tempo que você vai ficar, mas a constância. Entendeu? A constância em praticar o método. Vamos lá de novo, nos benefícios desse trabalho que você desenvolve. Bom, então, falando de imersão no gelo, né? O gelo ele vai ter benefício anti-inflamatório, ele vai ter melhora na resposta imunológica, né? Através do aumento do tônus vagal, como eu falei. Ele vai ter uma questão que a gente fala bastante sobre ansiedade, né? Eu gosto de trabalhar muito em cima dessa vertente emocional, porque ele vai aumentar o seu foco, porque a sua percepção de estar no presente momento ali vai estar maior. Ele vai trazer uma resiliência mental maior para a pessoa. E por aí vai, cara. Vai nessa linha. E na sua academia, na F2. Isso, que tem lá... atualmente os workshops, eu já fiz workshops dentro da academia, né? Eu gosto de fazer lá. Já fiz também em São José. Hoje também estou querendo expandir, fazer em outros lugares. Então, eu gosto muito de natureza, Sérgio. Para mim, tem muito a ver, assim, saca?
A gente, como ser humano, precisa ter contato com isso de novo, né? O simples fato, por exemplo, de pisar na grama descalço, cara, já tem um monte de benefício para o ser humano. Então, hoje desenvolvo esse trabalho eventual dentro da academia, né? Geralmente em finais de semana. É isso que eu queria te perguntar. Quais são os dias? Como é que eu tenho certeza que tem uma galera ansiosa pra caramba, mas no sentido de te procurar, de entrar em contato contigo para começar digamos, esse treinamento, para ter uma melhor qualidade de vida. Joia. Eu busco fazer, cara, em média, uma vez ao mês. Né? Então a gente está em agosto. Você tem que reservar, né? Então, isso, é eu lanço algumas datas lá, até estava conversando hoje com uma pessoa e para ficar melhor para todos terem acesso a isso, eu vou desenvolver um calendário para agora agosto, setembro, outubro. No Instagram? Isso, no Instagram. Como é que faz lá? O Instagram é qual ali? @Fernando César Coach. Cata Preta, com certeza, hábil pra caramba. O nosso ninja está colocando na tela, com certeza. Isso, fala de novo aí pra gente. Fernando César Coach. Aí é só entrar em contato lá no Insta. Só entrar, contigo. Me chama lá a pessoa vai ter acesso também a alguns vídeos, posts falando sobre os benefícios, né? Puta, que bacana. Eu também fico disponível aí, pode me mandar mensagem, Você tirar tem um dúvida. trabalho de coach aí? Você também faz esse trabalho, né? Eu não gosto dessa palavra, tribuneiros, influencer. Influencer eu não gosto muito, mas assim, um especialista falando, não é influencer, mas assim, um coach mesmo de estar mostrando aí os melhores caminhos para uma saúde melhor, né, Fernando? Sim, o lance do coach até é que o coach se tornou uma palavra muito business, né? Muito business, merchan, tal, né? O cara tá, é que eu já sou mais velho, cara. Eu não sou dessa época, eu sou de antes do coach. Sem contar, tribuneiros, que o Fernando Zé tá ganhando uma bala. Tá ganhando uma bala, grana pra caramba, porque esse negócio de coach aí, entendeu? Mas como que é? Coach é a questão de ser treinador, né? Sim, e aproveitando, eu já vou nessa pergunta, meu. Se você não quiser falar... Tudo bem, mas é caro para fazer esse tipo para te procurar. É caro te procurar, tipo, para fazer uma imersão de gelo? Como é que é? Sendo muito honesto contigo, Sérgio, eu procuro ter um preço muito acessível, principalmente para a população da nossa cidade. Beleza. Saca? É um preço bem acessível. Legal. Assim, não... Você falou você falou de... Por que eu estou falando isso? Sim. Se você for procurar uma sessão dessa daí em São Paulo, por exemplo, que foi onde eu fui... atrás, você vai achar por 3, 4 vezes mais do que eu cobro, entendeu? Beleza. Então é mais assim para ajudar mesmo as Exatamente, pessoas, né, cara. A ideia é essa, sabe? Né, tô brincando, ele não tá ganhando uma bala em cima disso não, tá ganhando grana não. Não, alguma coisa tá ganhando. Então, mas assim, você falou a respeito da questão de quem pode, quem não pode e tal. Eu gostaria mais uma vez, porque assim, eu me preocupo muito e mais uma vez eu ressalto aqui, converse antes com o Fernando César. Qualquer tipo de treinamento que você for fazer, entre em contato. Você está super acessível. Sim, você responde os caras ali. Não tem assessor, não, né? Para ficar mandando. Ainda ali. não. Você, sua esposa, você já responde lá na Sim, hora. É a gente mesmo que está na linha de frente então, ali. Antes de qualquer coisa, a gente brinca que não façam isso em casa. Né? Mas antes de qualquer coisa, qualquer treinamento, inclusive nessa questão, nós estamos falando com um especialista na questão de imersão do gelo, né? Todos os benefícios que causam, e também os malefícios, caso você faça errado, todo esse processo. Sim. Procure o Fernando aí, né? Daniela, vocês estão aí imbuídos nesse trabalho, muito bacana na cidade, tenho certeza. Já estão até querendo fazer, tem franquia agora, daqui a pouco o cara monta franquia. Daqui a pouco os caras vão para São Paulo, os caras estão voando aqui, voando. Então, para procurarem vocês, para que vocês possam realmente orientar e tudo mais, né? Isso é importante frisar. Idades, criança pode, idosos pode, como é que é? Muito boa a pergunta. Não tem assim uma classificação etária, né? Eu acho que é muito importante, volto a trazer a informação de novo, de quem está conduzindo, a gente pensar numa experiência de um workshop, de uma vivência. Tá. Quem está por trás daquilo, está sabendo conduzir, né? Tem respaldo para conseguir lidar com situações que podem desencadear, desde situações emocionais, né? Tudo pode acontecer dentro de um contexto disso daí. Se a gente for pegar, por exemplo, na Noruega, na Europa, lá na região mais alta,
pessoal, os pais pegam os bebês, colocam Já eles joga para lá fora no- de é. casa, Ah, num E fica carrinho no- e deixa ele exposto ao frio. isso mesmo. Né? Já vi esses vídeos. Isso, porque lá é normal. Tá. Isso, né? Tem até acho que é norueguesa mesmo, que ela posta os vídeos dela fazendo a imersão no gelo numa banheira no meio da neve. E aí o menininho dela que fazia desde quando era bebê essa questão de ficar na neve e tudo mais, no carrinho, agora ele vem junto com ela e entra dentro de um baldinho e fica dentro da água também com gelo. Né? De uma forma mais lúdica. Sim, né? sim. Ponderando muito Tá, aquilo. claro. Mas eu já tive comigo adolescentes ali de 13 anos, 14 anos fazendo. Até porque nosso país tropical aqui ninguém é esquimó, né, meu? Os É. caras não... então não Então faça... vai mais dali da questão da percepção de quem está conduzindo, do né? clima, né? Sim. E de quem está conduzindo mesmo a vivência, né? Tá, entendi. De repente é mais fácil para uma pessoa mais jovem no sentido de criança mesmo, Tá. ter uma experiência de repente num banho, né? Que não é tão chocante mesmo do que a imersão no gelo. Muito legal. Vamos, ô Daniel, agora a gente adora aplicar essas coisas. A gente chama assim, a pessoa fica lá, ó, não, pelo amor de Deus, não, nós vamos fazer uma apresentação, por favor, para apresentar o casal, muito bacana, simpático, a gente já está chegando no finalzinho. Tem um microfone aí, Daniela, por favor? E o Cata Preta caramba, o cara fala que vai ser só um convidado, eu não me preparo aqui as câmeras, aí agora eu tenho que me virar aqui. Vamos, só enrolar o microfone um pouquinho ali, para até segurar, não precisa do retorno. É Daniele. Vocês fazem um trabalho juntos aí, Sim. né? O casal 20, o casal aí da academia, o casal saúde, isso é bacana. Também yoga? É mesmo? Sou instrutora desde 2018, me formei. Fala um pouquinho mais no microfone, por favor. Em Isso. 2018, né? Certo. Maravilha, como Cata instrutora de yoga. E aí venho desenvolvendo esse trabalho também. E aí foi o que o Fernando falou. Quando a gente foi participar a primeira vez do gelo, eu não queria. Eu era muito resistente, Aham. porque não, vai ser muito frio. Certo. E aí ele me ganhou nisso. Ele falou assim, ó, tem respiração. Eu falei assim, então se tem respiração, eu vou participar e ver como é que vai ser. E foi realmente incrível. E o quanto o gelo, né, para mim foi muito significativo, porque eu sempre com muito frio, o dia que eu participei foi um dia completamente diferente. E hoje eu tenho mais resistência, inclusive, ao frio. Então, Legal isso, hein? isso é muito Resistência. bacana. Exatamente. Resistência. Sim. Bom para caminhar, Fernando? Você melhora um pouco assim? Porque aqui a gente tem uma cidade, né, que as pessoas caminham bastante, Sim. correm e tal. Bom para isso? Melhora? A imersão no gelo? Melhora porque, primeiro que vai melhorar o processo de recuperação da pessoa. Sim. Agora, se vai melhorar o rendimento, a performance dela durante a caminhada, aí eu colocaria que a respiração melhora mais até do que o gelo. Olha, que bacana. Que legal. Que legal. É bem interessante, Putz, muito cara, interessante, bem interessante. muito legal. Vocês têm, então, vamos lá, agora, merchan, porque a gente precisa vender. A gente precisa vender aqui também, precisa vender o negócio. Pensa aí que todo mundo precisa ganhar aqui, entendeu? Vender. Quais são os produtos lá? Vocês têm, então, uma loja no Horto Florestal. Exato. Vamos lá, já fizemos a F2 Academia, é isso? Academia. F2 Academia, para entrar na F2 Academia, porque você também dá outros treinamentos Sim, lá, sim, como é sim. que entra em contato com você direto? Sem assessora? Para entrar em contato com a F2 pode ser comigo, pode ser pelo Instagram da academia, @F2 Performance Saúde. Né? Hoje a gente tem diversas linhas de modalidade lá. Então tem musculação, treinamento funcional, hidroginástica, natação mamãe e bebê a partir de 3 meses, colocar o bebê na natação, que já é importante, trabalha a respiração junto. Legal. Natação infantil, natação adulto. Então tem um espaço bem amplo lá, serão muito bem-vindos. Muito bacana. E a loja de vocês? A loja eu deixo para Vamos lá. ela que é a expert de lá. Vamos lá. Então, a loja está localizada no Horto Florestal. Sim. A gente trabalha com produtos para elevar as pessoas e trazer bem-estar, né? Então, a gente trabalha com aromaterapia, que são os óleos essenciais, para ter esse tratamento mais natural, né? A gente explica muito na loja, né, como que funciona para aqueles que não sabem. E a gente tem muita parte de cristais também.
as pedras, né, os cristais, acessórios, incensos, florais, enfim. Tem várias coisas assim desse mundo natural, sem contar que o lugar também é maravilhoso e agrega muito. Você entra no horto lá, é próximo ali? Sim. Tem Você lá as chegou- localizações? Tem a localização, no estacionamento de baixo, indo em sentido o restaurante lá da Dona Chica, você já Sim. vai ver a nossa loja do lado esquerdo, na frente de um lago, assim. Muito então, bacana. Tem uma Sabe, placa tem uma coisa que é indicativa. interessante, o Sérgio, que a Dani colocou. A pessoa que vai lá na loja, ela não vai lá só para adquirir um produto. Legal. Sabe? Os produtos que tem lá, todos são a Dani que, principalmente da parte da aromaterapia, ela que produz, ela que desenvolveu as fórmulas. São funcionais, né? Elas Exato, têm uma... exato. E foi como ela falou, a gente explica muito bem para a pessoa o que ela está levando, para que aquilo serve, como que vai Exato. atuar no corpo dela. Então, isso é uma coisa bem bacana que a gente tem, que é a preocupação em passar essa questão conceitual para a pessoa. Dos sabe? próprios cristais que você Exato, falou, né? exato. Do significado, do Sim, que pode... Exatamente. Legal. Como Exatamente. usá-los, porque às vezes a pessoa tem essa dúvida, mas como eu vou usar isso? Não é Onde? só para colocar o enfeitezinho, Isso, né? Vai lá e não, compra o cristal. não. Exato. Então, olha o tribunal, olha que bonito. Vou colocar no rack. Por falar nisso, né? eu vou trazer um depois para você, vou deixar aqui de Beleza, presente. beleza, Com vamos estar certeza. aqui divulgando. Para entrar em contato lá com vocês, lá na loja, no Horto. Na loja tem o Instagram da loja, né? Que é o @naturalizem. O Naturalizem, ele é com 2 L's. Explica, Isso, naturalizem. Naturalizem com 2 L's, né? Tudo junto. S, é isso? O Zen é Zen, Z-E-N. Z, E-N. Vamos lá de novo. Naturalizem. Com Viu? 2 Naturalizem L's. com 2 L. Isso. Tá. Esse é o Instagram da loja, né? Vocês encontram também pelo Instagram do parque também, né? Lá do Parque Aham. Estadual do Horto Florestal. Também tem lá. Isso, também tem lá. No Instagram de vocês também tem todo um explicativo dos cristais também, dos produtos? Da loja, exatamente. como é dos produtos que a gente trabalha. Vocês já estão exportando ou não? Já está no lugar ou ainda Não. estão Ainda chegando? não, a gente... Confesso que com os produtos da loja, a ideia é... Porque assim, cara, é um trabalho muito bem elaborado e desenvolvido por ela. É bem Legal. bacana. Bacana. Então, eu gostaria que se desenvolvesse para que Opa, ampliasse, né? vamos lá, não custa nada a gente jogar isso pro universo, né, Por que Sérgio? não, né? Se é para ajudar as pessoas, acho que a loja, o principal objetivo é isso, sabe? É comprar um produto, mas não aquele que você vai se arrepender. Pelo contrário, você está comprando algo que vai fazer diferença para você. Então, a nossa ideia é essa. Para fechar, você falou de universo. Me interessei para como é que é esse negócio. Vocês que trabalham com essa linha, né? Tem muita espiritualidade nisso aí, né? Tem muita conexão de vocês e é bem... dá pra gente perceber isso. Tá? Vocês são muito... Cara, são bons pra caramba, eles vão voltar, viu, Tribunal? A gente não vai terminar essa resenha assim, não. Finalizar. Tem muito papo ainda. Tem muito papo pela frente. Tem muito isso. Como é que é? Porque a gente fala assim, vamos jogar pro universo, pra gente fechar aqui, vamos jogar pro universo e tal, e ele vai conspirar a nosso favor. Como é que é isso? Vocês lidam muito com isso? O pessoal chega lá na loja e pergunta isso? Sim. Sim. É constante porque a loja tem essa abertura. A pessoa, quando chega lá, ela geralmente vai levando alguma situação que ela está buscando uma ajuda e quer se conectar com isso, com a natureza, com essa parte dos cristais, com uma coisa mais natural. E a gente tenta passar isso, então, né, de uma forma a ela trazer realmente essa conexão. Um positivismo, né? Exato, isso é muito importante. Muito a vida é tão dura também, né? O pessoal, aliás, a gente costuma fabricar muitos problemas, né? Que às vezes a gente nem tem, né? Isso, exatamente. Eu costumo dizer assim, né? Existem 2 caminhos, né? E aí você escolhe qual você quer. Ou você vai caminhar para aquele que é difícil, Sim. ou você vai olhar para o outro lado, que é um lado que não tem a dificuldade. Então, você vai escolher onde você vai colocar a sua energia. E aí você vai caminhando dessa forma, né? Então, sempre são escolhas. Muito legal. E eu acho que escolher sempre o melhor é a sua decisão, né? Então, quando você faz isso, as coisas melhoram bastante. Pensar que essa questão de poder pessoal, né, Sérgio? Sim. Muito interessante isso daí que a Dani falou. Primeiro que assim, falando desse assunto de universo, autoconhecimento, o autoconhecimento ele é uma busca constante.
tem como a gente falar, por exemplo, Fernando, mas então você nunca fica estressado, você nunca passa por uma raiva, você nunca fica bravo. Não, cara, eu sou ser humano como qualquer outro, não é porque eu pratico respiração que eu não vou ter uma circunstância dessa. Vocês sabem lidar com o problema, com as adversidades. Isso, né? E assim, é o que eu falei, o quão rápido você vai se restabelecer, né? E então, assim, falando de consciência, de presença, para onde você direciona o seu foco, aquilo cresce. Né? Então, onde que você está direcionando? Você está direcionando o seu foco nos problemas ou na solução? Cara, nós temos muitos poderes que às vezes a gente nem imagina, não é? E aí, falando ainda sobre energia, às vezes a pessoa fala, mas eu não acredito nisso daí, porque não sei o que e tal. Fala, cara, energia positiva e negativa tem até na tomada. Pode crer. Né? A gente acha que tem muita informação que a gente acessa do celular que não está dentro do celular, está fora. E nós temos tanta energia que a gente consegue atrair. Isso, exatamente, cara. Atrair pessoas também. Exatamente, você com certeza. Sabe com aquela energia baixa, você vai estar trazendo, você vai estar aberto para você aquilo, certeza. Né? Isso explica, na loja de vocês tem tudo? Sim. Tem. Bacana. Vai lá fazer uma visita Vou lá. fazer. Aqui a equipe toda vai fazer. É importante. Gente, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Que resenha legal. Eu acho que a gente conseguiu aí, dentro desse tempo aí, mais de uma hora, poder aqui explicar um pouquinho. Bom, Tribuneiro, Fernando, a Dani vão estar lá à sua disposição. Aí, qualquer dúvida, entre em contato com eles, porque eles vão complementar essa resenha aqui. Eu acho que foi muito legal. Obrigado, viu, Dani? Pelas explicações. Muito boa sorte para vocês aí. Obrigado, tá? Deus abençoe vocês nessa Amém. trajetória, nessa muitas caminhada. bênçãos. E o TribunaCast está sempre aberto para que vocês venham, né, na nossa sala de estar, porque aqui todo mundo aqui está numa resenha aqui, aprendendo. A gente é fofoqueiro, a gente adora falar da vida dos outros e a gente passa a informação para além. Tribuneiro, obrigado, Fernando, obrigado, Dani, Cata Preta, muito obrigado. Obrigado a você, audiência, aos nossos patrocinadores aqui que já estão me avisando. Savoy Leilões, Hotel Excelência aqui, ao Douglas Fagundes, DF Studio, GWG, Quebra-Nós, Toriba, eu vou lembrar sempre, viu, o nome de vocês. Mas vocês vão estar aqui com a gente. GWG já está. TribunaCast vai ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço demais pela presença de vocês. Foi um papo muito instrutivo. Entre em contato com o Fernando, entre em contato com a Dani lá, com o casal aí. Vão lá, participa lá da loja, tem muita coisa bacana lá. Entra lá nas redes sociais, o Cata Preta tá tudo perdido. O Cata Preta tem 3, 4 aqui, ó, para colocar aqui. De tanta. Eu falei, porra, Sérgio, assim não dá, meu, tem tanta coisa aqui. Um abraço, até a próxima terça-feira aí, com mais uma entrevista sensacional.